Estamos na tua casa, Senhor, pelo 4º dia, na realidade até 5º dia consecutivos, Pai, contando com a Santa Ceia dos Obreiros. Um tempo intenso, Senhor, um tempo intenso nas nossas vidas, que o Teu Espírito tem falado, que nós temos podido derramar os nossos corações diante da Tua presença. Oh Deus, nos ajude a não fazer comum esses dias, Pai. Não são apenas mais uma série de 7 dias, de 6 dias de avivamento. Não, Deus, é mais uma oportunidade, como nós ouvimos já hoje aqui, de nos achegarmos a Ti, de nos quebrantarmos perante a Tua face, de desfrutarmos tudo que o Senhor tem, Pai, enquanto estivermos aqui, enquanto aguardamos a Tua volta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou repetir uma coisa que eu já falei aqui, e algumas vezes, mas eu vou repetir. Está vendo essa turminha do seu lado aí? Dá uma olhadinha. Ok? Olha bem para ele. Você sabe, né? Vai morar no céu junto com você. Amém? Goste dele, ame-o. Senão, pode ser que você não vá e ele vai. Ok? Então, pode se assentar, queridos. Em nome de Jesus, pode se assentar. Ontem nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus. E eu disse que hoje falaríamos sobre a volta de Jesus. Tira essa imagem feia daqui. Vamos colocar a apresentação para começar. Vamos lá, João. Vamos começar nosso bate-papo. A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, nós estamos falando do ponto mais alto da vida cristã, do clímax, o top, o mais importante. Porque não adianta, queridos, não adianta nós começarmos bem, não adianta nós termos começado um dia a servir a Deus, entregue as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. De nada adianta se nós não permanecermos até o fim. E um dia eu parei e fiquei olhando para algumas situações, e que triste foi o dia que eu peguei um caderno e comecei a anotar alguns nomes de pessoas que estiveram junto comigo, do meu lado, na oração, nos estudos bíblicos, no evangelismo, nos cultos, e fui anotando os nomes que eu fui lembrando. E eu fiquei aterrorizado quando esse nome chegou perto da casa dos 40. Não adianta começar bem. Nós temos que começar, permanecer e esperar até o dia que Ele vem. Esse é o topo, né? Esse dia eu vi uma palavra aqui, que eu conhecia a palavra, mas quase nunca vi ninguém falar essa palavra. Não adianta ter iniciativa. Nós temos que ter acabativa. Eu tenho que começar e eu tenho que terminar. E no reino de Deus, isso é mais importante do que nunca. Que na vida, se eu falho alguma coisa, eu recomeço. Se eu largo uma escola, eu posso retomar. Se eu perco um trabalho, eu arrumo outro. Mas no reino de Deus, se eu perder a oportunidade, se eu perder a janela única, talvez eu nunca mais tenha a oportunidade de voltar. Esse é o grande problema. Só que eu queria começar falando sobre a vinda de Jesus pelo último sinal de ontem. Então vamos lá. Primeira coisinha que eu queria falar com vocês, lembrando do último sinal. E um dos últimos que eu comentei foi: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos, acordem aí na mesinha, já fiz o sinal, isso, joia. Esse aqui foi um dos últimos que eu falei ontem. Por que eu quero começar por aqui a falar sobre a vinda de Jesus? Porque, como eu enfatizei ontem, nós vimos isso várias e várias vezes durante esses dias. Se nós morrermos, se nós perecermos, a chance do reino se multiplicar foi embora. Foi embora porque primeiro perdi a minha alma, perdemos nosso time. Foi embora porque aquilo que Deus poderia ter feito ou fazer por meio de mim também vai por água abaixo.
Então eu não posso, eu tenho que cuidar do esfriamento espiritual. E esfriamento espiritual nós vimos que ele vem por causa do pecado, que ele vem por causa da iniquidade. Então a nossa atenção em relação ao pecado tem que ser redobrada a todo instante, todo momento. Hoje eu ouvi de novo uma frase, Rafael que falou lá no escritório hoje até, já o tinha ouvido, mas ele falou hoje e é interessante. É melhor às vezes nós confessarmos uma tentação do que ter que confessar o pecado depois. Nós temos que vigiar e orar, e na percepção do erro ao nosso redor, correr primeiro para Deus, correr, clamar ao Espírito Santo por fortalecimento, mas também podemos correr para os nossos pastores, para o nosso líder, para nos ajudar nesse momento de fraqueza, porque nós queremos terminar a carreira, chegar ao fim. E aí, eu fiquei me lembrando de um trecho da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a palavra-chave desse versículo é plenitude. No grego é pleroma. O tempo perfeito, o tempo ideal, a hora exata. Que às vezes, muitos de nós aqui ignoramos que a vinda de Jesus, abre aspas, no dia 25 de dezembro, estou abrindo aspas aqui, porque não foi nesse dia que ele nasceu, mas faz de conta que foi, só para efeitos de informação. A vinda de Jesus, o dia que ele nasce ali em Belém, não foi um ato desesperado de Deus para salvar a humanidade. Não foi uma coisa feita com 6 meses de antecedência, e eu estou brincando com meus pastores aqui. Não foi com 6 meses de antecedência, não foi de um dia para o outro. Se você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que o momento do nascimento de Jesus ali foi algo planejado por séculos. A plenitude dos tempos significa que chegou o momento, que ele veio na hora certa, no momento exato, onde toda a estrutura para que ele viesse e trouxesse o evangelho do reino, e a partir dele, esse evangelho se propagasse para o mundo inteiro, toda a estrutura estava pronta. E na montagem dessa estrutura, Deus usou 3 povos. Usou os gregos, e os gregos deram sua contribuição intelectual, filosófica, trazendo perguntas, trazendo um despertamento religioso para o mundo, despertamento espiritual, um seio espiritual. Havia muito questionamento que a filosofia não conseguia responder. E os gregos plantaram essas dúvidas, esse anseio da humanidade. E os gregos deram uma outra contribuição muito importante, que eu não entendia no início da minha conversão. Porque quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez e comecei a ler o livro de Atos, eu não conseguia enfiar na minha cabeça como é que um camarada sai lá da Judéia, do meio dos judeus, aí ele pega o navio, ele chega numa ilha que era de outro povo e prega o evangelho e todo mundo entende. Ele sai dali, pega outro navio, vai para outra nação, prega. Não estou entendendo, todo mundo falava a mesma língua? Aí eu fui descobrir que sim, eles tinham uma língua universal. Além da língua local, havia uma língua universal também trazida pelos gregos. Uma língua que ela foi implantada pelos gregos 300 anos antes de Cristo e que durou esse período 600 anos, indo até 300 depois de Cristo. O grego chamado koiné, ou grego comum. O grego teve 5 períodos na história. O koiné é um deles. E todo mundo sabia um pouquinho do grego. Todo mundo. Por isso que Paulo podia pregar em qualquer lugar. A estrutura estava pronta. Deus usou os romanos. O Império Romano não foi só um império ao acaso, foi um império que ele estruturou o mundo, ele tirou a violência, ele construiu estradas. Vai pesquisar as estradas romanas, que sistema impressionante. Havia estrutura física para que o evangelho se espalhasse. Mas a grande contribuição, e aí foi na área espiritual, não foi nem de romano, nem de grego, foram dos judeus. E o que tem isso a ver com esfriamento espiritual? Os judeus, eles deram 6 contribuições
na preparação do mundo para a vinda de Cristo. 6 estão ali. A primeira delas, as Escrituras. O Velho Testamento que você possui, que você lê aí, né, no seu devocional, nós usamos na nossa pregação, é as Escrituras judaicas. Escritas lá, quase mais de 3.500 anos atrás. Os judeus deram isso ao mundo, as Escrituras, a palavra de Deus. Os judeus também construíram as sinagogas. Parece que não tem importância nenhuma isso. Mas quando você pega o livro de Atos, de novo você percebe uma coisa interessante do apóstolo Paulo. Onde ele chegava para pregar, o primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga. E a gente percebe então que todo mundo conhecido da época, por onde Paulo andou, tinha uma sinagoga. Os judeus já tinham passado por lá. As Escrituras já tinham chegado de alguma maneira até lá. Já havia um centro de adoração, de ensino lá. Quando Paulo chega. Os judeus deram o monoteísmo ético. O mundo antigo, o Império Romano, era politeísta. Diana, Artemis, Apolo, Zeus, aquela bando de deuses lá que não serviam para nada, aquela invencionice humana, é nisso que eles criam. E mais as religiões orientais. Não havia nenhum país, nenhuma nação que adorasse um único ídolo, pelo menos. Nenhuma. Só esse povo, os judeus. E a crença deles não era uma crença comum, ela era ética, ou seja, era uma religião, era um modo de viver que tinha princípios. E eles passaram isso para o mundo. Eles também contribuíram com a filosofia da história. Porque todos os deuses lá, você conhece um pouquinho de mitologia grega, por exemplo, onde morava o principal deus dos gregos? Alguém falou aí? No Olimpo. Os Zeus estavam lá no Olimpo. E quando vinha para cá, era para fazer desgraça na terra. Não era para ajudar. Mas eles mostraram um Deus que intervinha na história. Um Deus que quando precisava, Ele visitava o povo dele nas suas necessidades, nas suas provações. Quando precisava, tirou da escravidão, conduziu pelo meio do deserto. Um Deus que se relacionava com o seu povo. Eles mostraram isso. Eles trouxeram a principal contribuição ainda, a promessa messiânica. Eles falavam que o Messias, que um dia viria a esse mundo. Eles pregavam isso nas suas sinagogas. E por que os judeus chamavam ainda atenção no meio de tanta religiosidade, de tanta idolatria, no meio de tantas filosofias? Porque eles, apesar de todo, a gente fala muito mal dos judeus às vezes, só que eles tinham essa questão aqui, eles viviam uma pureza moral, no meio de um mundo corrompido, de prostituição, onde os templos eram centros de adoração com base em sexo e outras coisas, como acontecia na cidade de Corinto, por exemplo. O lesbianismo vai surgir lá na ilha de Lesbos, na costa do Mar Egeu, desde aquela época já. Mas os judeus tinham pureza moral. E tudo isso serviu e contribuiu para o momento oportuno que Cristo viesse. E quando nós ouvimos falar dos sinais da vida de Jesus ontem, e como eles podem impactar, devem impactar a nossa vida, e nós entendemos que Deus quer fazer em nós, por meio desses sinais, e por meio de nós, atuar nesses sinais que estão acontecendo no mundo, atuar nos terremotos, atuar na fome, atuar no pecado, em tudo que está acontecendo, a gente entender e atuar ali. O que nós estamos fazendo, o que Deus está nos dizendo hoje, queridos? Que é a nossa vez, que é o nosso time de preparar o mundo para quê? Para a vinda de Jesus. Porque hoje nós temos, a palavra está nas nossas mãos. A palavra de Deus. Hoje, né, as nossas igrejas, Deus presente e tantas outras boas igrejas, estão espalhadas por todos os lugares. Hoje, nós vivemos o monoteísmo, nós não adoramos nada, ninguém, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. A Ele a honra e a glória para sempre. Hoje, nós mostramos para o mundo que existe um Deus que cuida de nós. Não está distante. Ele está, a hora que Ele clama, Ele intervém, Ele interfere. Hoje, nós não pregamos mais uma promessa messiânica de um Jesus que vai vir morrer pelo pecado, não. Nós falamos de um Jesus que já veio, já morreu, mas que vai voltar. Agora para buscar aqueles que estão prontos, que estiverem prontos para subir. Só que
Para tudo isso, assim como os judeus, nós temos que fugir do esfriamento espiritual, fugir da iniquidade e também viver pureza moral. Os judeus chamavam atenção por conta desse estilo de vida que eles tinham. O mundo não precisa de mais pecador, irmãos. Eles já são. Estão cercados por todos os lados de pecado. O mundo não precisa de pessoas que se dizem cristãos, falando palavrão, vivendo dissolutamente. Não, isso já tem lá. Eles querem referências. Eles querem marcas. E se nós tivermos essas marcas em nossa vida, nós estaremos então contribuindo para uma nova pleroma, para uma nova plenitude dos tempos. E talvez lá no reino milenar, tenha lá, Jesus fale, né? É um dia, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, lá, sei lá, do ano 2030, 2026, não sabemos o dia nem a hora, eu voltei, porque a minha igreja preparou o mundo. Como nós vimos ontem, Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso eu queria começar por esse lado. E no livro de Mateus, tem alguns versículos ainda, né? Depois que Jesus fala sobre os sinais, ele continua falando sobre a volta dele, e ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Perceba que aqui ele está dando outros sinais que ele não falou lá no começo. Não coisas que vão acontecer só aqui no mundo, mas coisas que vão acontecer nos céus e na terra, no universo. Sinais que vão deixar claro que alguma coisa está por vir. E ele continua no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Continua ainda, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Cadê os escolhidos? Se for por barulho, ele não vai achar quase ninguém. Cadê os escolhidos? Achou meia dúzia. Melhorou. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Continua. E ali então ele define um pouquinho da vinda de Jesus. Como isso vai acontecer. E a primeira característica que a gente vê sobre a vinda de Jesus, irmãos, é que ela é uma promessa. E essa promessa nós podemos ver em diversos textos. Vamos ler apenas 3 textos aqui. Vou ler um texto de Hebreus, um de Tessalonicenses e um de Coríntios. Vamos lá. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para todo mundo? Em geral, como foi na primeira vez? Não. Aos que o esperam para salvação. É só para esses que ele vai aparecer. Depois Paulo escreve aos Tessalonicenses, e a outra parte, um texto bem conhecido: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que dormem aqui, Paulo está usando uma linguagem metafórica, simbólica, para se referir aos que já tinham morrido, aos que morreram na fé, vamos dizer assim. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E ele continua. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aqui ele troca a palavra, não é mais dorme, ele fala real. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E ele termina, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra.
Em momentos de angústia, em momentos de tristeza, de dificuldade, Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Em momentos onde nós nos lembramos dos nossos entes queridos, como alguns que partiram recentemente, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Porque eles se foram, mas daqui a pouco nós estaremos reunidos novamente. Estaremos todos juntos no reino de Deus. E o último texto, também compridinho, para a gente ler, é esse aqui. 1 Coríntios 15, vamos ler 6 versículos. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, pecado, iniquidade, pode herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, não aquela de ontem, que era fake, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, isto que se envelhece, se revista da incorruptibilidade. É isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A gente canta, O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Tem que perder mais um monte. Continuando. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. A morte só pode nos atingir por meio do pecado. E a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 3 textos aqui, queridos, que falam dessa promessa de Deus. Que nos dão detalhes como ela vai acontecer, como ela vai se desenrolar quando chegar o momento, quando chegar a hora. Então, primeira coisa importante, arrebatamento, vinda de Jesus, é promessa. Não deixe o seu coração se esfriar. Como nós vimos ontem, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele só está esperando a pleroma, a plenitude dos tempos, o momento certo. E quando Ele vê que o momento está pronto, chegou a hora, pode ter certeza. Foi. Aliás, senhores, agora que eu percebi um detalhe importante. Cadê o vídeo? Pausa, olha esse vídeo. Dá para mostrar aí? Prepara ele, põe na agulha aí. Agora que eu percebi que faltou um detalhe aqui desse negócio. Desse dia que nós estamos falando. É desse momento. Vai ser exatamente daquele jeito? Sei lá. Mas muito parecido, creio eu. Nós não sabemos todas as coisas.
Nós sabemos o que a Bíblia nos diz, e aquilo ali relata, ilustra um pouco do que as Escrituras falam. Mas além de ser uma promessa, tem algumas outras coisas importantes que nós precisamos saber sobre o arrebatamento. Vamos continuar. A nossa postura, se é uma promessa, se é isso que nós estamos aguardando, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar até que Ele venha. E vamos lembrar uma coisa importante, queridos. Nós falamos muito sobre a vinda de Jesus, mas existe um outro evento antes, que estamos todos sujeitos aqui, que também significa o nosso encontro com Cristo. Afinal, né, como diz o pastor Carlos, ele está com 50 anos a mais aí, que seja assim. Mas enquanto, só que a gente não sabe de verdade, a qualquer instante Deus pode nos chamar. E a pergunta minha é, no momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui, já parou para pensar no instante seguinte? Já parou? Feche seus olhos. Fecha um pouquinho, todo mundo feche seus olhos. O que você vai ver no instante seguinte? O que nós vamos ver no instante seguinte? A palavra de Deus diz que quando o mendigo lá, Lázaro, morreu, no momento que ele morre, os anjos do Senhor vieram e o pegaram e o levaram ao paraíso. Abra os seus olhos, queridos. O que você vai ver no instante seguinte? Os anjos? Eu não sei se Gabriel vai fazer parte de todo o processo, acho que não dá, né? Mas a Bíblia é clara, fala que os anjos vão recolher, tanto no arrebatamento quanto antes. O que a gente vai ver no momento seguinte? Também é a vinda de Jesus, também é encontro com Ele. Como nós devemos nos comportar? Eu coloquei só 3 coisinhas aqui para a gente conversar. Primeira, preparação. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Mas pastor, você está falando tanto de multiplicar o reino, multiplicar nossas vidas aqui no reino, em nós, multiplicar em almas, ganhar, produzir. Só que eu posso morrer a qualquer instante, Jesus pode voltar a qualquer instante? Sim. E aí eu queria lembrar um pensamento de uma mulher que revolucionou o mundo do Evangelho. Nós já conhecemos ela mais de perto no passado. E eu não tenho nenhum receio em citar o nome dela aqui. Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja Quadrangular nos Estados Unidos. E ela tinha uma frase: trabalhe como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Viva como se Ele fosse voltar daqui a 1 minuto. Viva como se Ele fosse voltar daqui a 1 minuto. Trabalhe como se Ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Entenderam a ideia? Então, eu tenho que estar pronto, preparado. E Jesus fala, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Estava contando ontem para a pastora, nós conversando ontem, depois do culto. Quando eu comecei, pouco tempo depois de começar a frequentar a igreja aqui, nós saímos aqui do culto da Vossoroca e íamos para casa. A gente morava em Sorocaba. A pastora Marlúcia vai lembrar dessa época. E aí morava uma renca para lá. Aí nessa renca que morava para lá, primeiro, acho que na primeira que ficava em casa, era a Márcia, a Marlúcia e a Betinha, ficava por ali, o Eduardo. Aí depois continuava a caminhada, eu e o José Carlos, então Carneirinho, andava mais para frente ainda, eu morava quase no Mineirão. Aí o Carneirinho ficava na casa dele e eu andava mais um pouco, aí sozinho para chegar até a minha casa. Irmãos, quase todo dia, 1h batendo papo, conversando pelas esquinas. Ia conversar um montinho aqui, e ia. E um dia eu cheguei em casa, acho que 1h. Estou descendo na rua de casa, um silêncio mortal. Pensa num silêncio assim, porque nem cachorro. Nada, mas nada, não tinha vento, não tinha cachorro, não tinha gente, não tinha carro, não tinha nada. Aquele silêncio, eu estranhei. Falei, nossa, que coisa silenciosa, estranha. Mas fui para casa, cheguei na minha casa,
Bati na porta, eu estava sem chave, ninguém abriu a porta. Bati uma segunda vez, ninguém abriu a porta. Meu coração gelou. Sabe por quê? Porque dentro de casa só tinha criança. Meus pais não estavam lá. Meu pai já tinha até falecido na época. Minha mãe estava trabalhando, ela chegava em casa umas 2 horas da manhã, bem depois de mim até. Os meus 2 irmãos trabalhavam com ela. Então só estavam os pequenininhos dentro de casa. E eu batendo na porta e a porta não abria. Ai, meu Deus, só tem criança lá dentro. Fiquei para trás. Fiquei para trás. Aí deu desespero. Bati mais forte. E aí, graças a Deus, eu vi lá numa luz, uma sombrinha pequenininha passando. E abriu a porta. Não foi dessa vez. Mas nós temos que estar prontos para qualquer situação. Qualquer situação. Apercebidos. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Vigiem, orem. Não tem espaço para brincadeira, queridos. Às vezes nós ficamos de bobeira com a nossa vida, sem perceber que a qualquer instante Jesus pode voltar. E aí? Se eu perder a bola da vez? A hora da partida? O que vem depois? Só na escatologia que a gente vai estudar isso, hoje não. Vamos lá. Segundo ponto. Paciência. Paciência. Tiago escreveu, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E aí ele fala uma coisa bem legal, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Eu quis ler essa parte do versículo, só para vocês verem que não somos nós que estamos pegando no pé de vocês para parar de falatório aqui às vezes. O Tiago também fala, está ali, ó. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais, fala com força, não sejais, ô, que pastor, que é isso? É sério o negócio desse jeito? É pior do que você imagina. Eis que o juiz está à porta. Nós precisamos de paciência para superar dia após dia, enfrentar desafios e não desanimar, não voltar atrás. Permanecer, queridos. Aquele que perseverar até o fim, Jesus falou, esse será salvo. Não é o que parar no meio do caminho. Então a gente precisa de paciência em alguns momentos. E olha que nós estamos na boa, né? Como eu falei ontem, não tem perseguição aqui. Você imagina a paciência que os cristãos do 2º século tiveram que ter. Se você vai ler o livro dos mártires, da CPAD, você vê o que eles passaram, o que eles enfrentaram, mas não arredaram pé. E é interessante que o período que a igreja foi mais perseguida nesse mundo foi do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. 213 anos de perseguição debaixo do Império Romano. Você imagina, né? Então a igreja quase mingou nessa época. Não, foi o período que a igreja mais cresceu. A igreja atingiu todos os limites do Império Romano e ainda extrapolou as fronteiras, começando a atingir os povos bárbaros. Crescimento. Quando o povo de Israel foi perseguido lá no Egito, se lerem o Êxodo 1 e 2, quanto mais oprimia o povo de Israel, o que diz a palavra? Mais eles cresciam. Então, queridos, tempos de tribulação, quando nós enfrentamos problema, é porque Deus está investindo em nós, Ele quer nos fazer crescer, nos desenvolver, por meio das situações que vão acontecendo. Deus não está interessado em nos matar. Salmo 115 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Imagine na sua, que é filho dele. Imagine na sua. Então o que Deus permite em nossas vidas é só para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu estava falando com a Silvana hoje lá em casa,
causa de algumas dores que nós estamos sentindo, vai, filha, a coisa é simples. Vamos sair orando por todo mundo que está sentindo a mesma dor que nós. Né? Encontrou um que está com uma dor aqui, igual a minha, sai em nome de Jesus, vai orando. Porque talvez o que Deus quer é isso, que a gente pense no outro, que está passando por o mesmo problema, só essa questão. O que Deus nos permite passar não é para nos destruir, é porque alguém precisa da sua palavra, do seu conselho, da sua oração na mesma área. Só isso é você preparando a pleroma para a vinda de Jesus. É só isso. Deus não quer te matar, fique tranquilo. Próximo, santificação. De novo, vamos falar de santificação. Santificação, separação, se separar, né? Se consagrar a Deus. De novo, é uma coisa, o apóstolo João, ele fala isso de maneira muito clara aqui. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós somos? Quantas vezes o pastor Carlos vai ter que perguntar para você quem é que mora em você aqui, para você entender que você é um filho de Deus? Quantas vezes? Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, ainda não estamos na plenitude do que significa isso. Não estamos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E aí ele termina. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quem está esperando a vinda de Jesus não vive desregradamente. Quem de fato está esperando a vinda de Jesus, vive em purificação, vive em santificação. O autor de Hebreus é muito claro quando diz lá no capítulo 12, no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ele é enfático nisso. Ou das bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Entender que não dá para brincar com a nossa vida espiritual. Entender que nós não podemos ficar jogando com o pecado, por mais pequenininho, com a mentira. Às vezes, não dá. Tudo que é do velho homem nós temos que deixar para trás. É uma condição básica se nós queremos ver a Jesus Cristo, se nós queremos multiplicar o reino e chegar até o fim com sucesso. Condição básica. Preparar, né, no caso aqui, estar preparados, sermos pacientes no meio de tudo e principalmente nos santificarmos. Então, essa é a maneira, essa é a postura de alguém que está aguardando a vinda de Jesus. Essa é a postura verdadeira. E às vezes nós ouvimos algumas coisas, ouvimos algumas pregações até, e aquilo acaba se tornando brinquedo para a gente vira meme, a gente começa a fazer pouco do que a gente ouve. Temos que tomar cuidado, valorizar aquilo que nós ouvimos, valorizar os conselhos, os puxões de orelha, valorizar isso aí, porque nós queremos ver a Jesus. Nós queremos estar com Ele. Não dá para brincar com isso. Prosseguindo. Vou trazer um estilingue aqui. Próximo. Aí. Muito bem, falamos da vida de Jesus. Falamos de preparação, da maneira como nós temos que olhar isso. Mas como será o arrebatamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Talvez muito você já tenha lido, você já tenha as suas ideias. Ótimo, então vamos reforçar para quem sabe, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca parou, teve uma aula sobre isso, nunca viu a pregação sobre isso. Então vamos falar um pouquinho como será esse dia. Nós vimos uma ilustração lá no vídeo de como ele seria. E como, né? Então, nós não temos uma coisa clara, 100% de como será o dia. Mas as Escrituras nos dão o básico, para a gente entender isso. O básico que nós temos. Primeiro, ele diz o seguinte:
Cristo vem nas nuvens. Já lemos esse texto, vamos reler. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, né? Aqueles que foram ressuscitados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Cristo vem nas nuvens. E existe aí algumas dúvidas que surgem, às vezes no meio do povo cristão, mas pastor, não tem um outro texto que fala que todo olho verá? É verdade, tem sim, é o próximo texto. Vamos ler o próximo. E logo depois da aflição daqueles dias, já lemos também, estamos repetindo, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aquilo que eu falei, né? Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mas afinal, todo olho verá ou não? Existem duas maneiras de nós vermos as coisas. Duas maneiras. Uma literal e uma não literal. Por exemplo, alguns dias atrás, nós tivemos um culto aqui, e esse culto deu uma baita chuva. Quem estava aqui aquele dia? A chuvarada que deu. Tivemos até uma cascata, mais ou menos por aqui, assim, acho que foi por aqui, e mais algumas por aí. A gente precisava ir lá fora para ver que estava chovendo? Sim ou não? Não, estava caindo água aqui dentro, tinha trovão, tinha relâmpago, tá? Então, nós vimos a chuva? Vimos. Não vimos, mas vimos. Sabíamos que estava chovendo lá. Só que às vezes, acho que todo mundo aqui também já tomou uma chuvinha de vez em quando, né? Um dia eu estava chegando em casa da faculdade, à tarde, no sábado à tarde, na época eu não estava sem carro, o ônibus parou e tinha até uma padaria do lado ali, onde eu tinha o ponto, mas uma chuva, mas pensa numa chuva. Eu olhei para aquela chuva, falei, estou afim. Eu estava com uma bolsa, né? Virei a bolsa de ponta cabeça para não molhar o material, coloquei embaixo do braço, vamos. Cheguei em casa, bati na porta, a Silvana abriu a porta, a gente morava na casa da minha sogra na época, ela abriu a porta, o que é isso? Falei, só me dá uma toalha. Eu cheguei, a alma pingava, que a chuva era forte. Então, às vezes, nós vemos a chuva assim. Nesse dia aqui, na vinda de Jesus, aqueles que são dele, lavados e remidos pelo sangue dele, aqueles que têm o selo do Espírito Santo, esses vão se molhar na graça dele, na glória dele, vão estar debaixo daquela luz resplandecente, não vai ofuscar seus olhos porque não é mais pupila, tá? É corpo glorificado, não tem mais esses problemas, você vai olhar de cara assim, bonito, sem piscar para ele. Esses vão ver na plenitude. Quem está aqui embaixo vai ver os efeitos, vai ver a cascata, vai ver pingando ali, vai escutar os barulhos, vai ver carro batendo, vai ver acidentes. E que é pior, sabe o que é pior? Eles saberão o que está acontecendo. Infelizmente, eles saberão, mas não deram ouvidos a tempo. Como é que você sabe que eles vão saber? Que eles vão ter consciência? Aí, desculpe, eu estou dando um monte de gancho aqui para pegar você para a escatologia, lá na escola bíblica, tá? Lá eu vou explicar por quê. Hoje não, tá? Então, primeira coisa, Cristo vem nas nuvens. Nós vamos subir ao encontro dele nos ares. Por mais difícil que seja imaginar isso às vezes, mas é isso que vai acontecer. Próximo. As Escrituras falam que o arrebatamento é a primeira ressurreição. Haverá uma segunda. Mas a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que creem em Deus, que morreram em Cristo, ou no Velho Testamento, morreram na fé, o Davi, o Abraão, o Isaac, Jacó, a Sara, aquele povo todo lá,
que nós lemos na Bíblia, todo aquele povo, e mais a turma do Novo Testamento, todos eles, vão fazer parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a dos salvos, é a dos santos. Não queira fazer parte da segunda. A segunda é a dos ímpios, a dos perdidos. E ela não acontece aqui junto, ela vai acontecer só no final de todas as coisas. Lá no fim, no juízo final, aí eles vão ressuscitar, mas para passar pela sentença do trono branco. No Apocalipse capítulo 20. Só lá que eles vão ressuscitar. E ressuscita para abre aspas, morrer de novo, que a segunda morte é a separação eterna de Deus. A Geena. Então a primeira ressurreição, Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos, olha que interessante, todos, ouvirão a sua voz. A voz de quem? Do Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mas todos vão ouvir a voz dele. Todos, sem exceção. O que mais que é o arrebatamento? Nós vimos nos textos, 2 textos que nós lemos, de 1 Tessalonicenses e também o texto de 1 Coríntios, nós seremos transformados. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, onde toda a herança do pecado na forma de morte, de fraqueza, de envelhecimento, que vai se definhando com o tempo, tudo isso será vencido no arrebatamento, no dia que Jesus voltar. Transformação completa. E o texto diz, Jesus fala isso aqui, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Os justos vão resplandecer. E tem outros textos, já lemos aí, que fala essa mesma coisa, transformação. E é interessante que, quando a gente vai estudar todo o final dos tempos, a gente fala que depois a igreja vai voltar com Cristo, para o reino milenar. E alguns irmãos, eles ficam meio preocupados com uma situação. Mas pastor, a gente vai voltar nesse mundo? Vamos. E se a gente pecar? Não, que você não está entendendo. Depois do arrebatamento, o pecado não é mais nada para a gente. Depois do arrebatamento, a herança, a natureza caída, a semente do Adão se foi. A semente que haverá em nós depois do arrebatamento é a semente do segundo Adão, como diz lá o livro de Romanos capítulo 5, Jesus Cristo. É isso que estará no nosso coração, na nossa natureza totalmente transformada e redimida, não só no espírito, não só na alma, mas também no nosso corpo, em tudo. Continuando, aqui tem outro texto, esse texto esse aqui eu não li ainda, esse é um texto novo. 2 Coríntios 5, 4, Paulo diz, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, eu tenho que estar com as vestes de justiça, para que eu possa receber essa herança. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Transformados, para a glória de Deus. Continuando. E para onde vai a igreja? Legal, pastor. Tocou a trombeta, estamos subindo, Para onde? Vamos ver então o que acontece com a igreja após o arrebatamento. Primeiro, nós vamos celebrar a nossa união final com Cristo. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro? Regozijemo-nos e alegremo-nos, Apocalipse 19, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha só, não é mais a noiva, é a esposa.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Bodas é casamento. Vimos aqui bodas de cedro hoje, né? No caso do pastor Carlos, da pastora Vera. Bodas para os judeus é casamento. Então, as bodas do Cordeiro é a celebração, é o dia que a nossa união com Cristo será ratificada eternamente. Nunca mais o deixaremos. Continuando. Quem estará nessas bodas? Já falamos sobre isso, mas vamos enfatizar, queridos. Somente as virgens prudentes. Ou seja, somente os verdadeiros cristãos, aqueles que perseverarem até o fim, estarão presentes nesse dia, nessa hora, neste lugar. Somente eles. E ali diz, né, uma das parábolas de Mateus, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vestidos adequadamente, senão não participaremos. E a nossa veste adequada são as vestes de justiça de Deus. Continuando. Olha só aqui essa parte de Paulo. Paulo diz o seguinte para a gente. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que Deus vai procurar no mundo, no dia do arrebatamento? Os selados com o Espírito Santo de Deus. Quem tem o selo do Espírito. Aqueles que não têm o selo estão fora. Por isso, nós temos que tomar cuidados abaixo aqui, ó, que ele fala aos Tessalonicenses. Não extingais o Espírito. Não extingam o Espírito. Não façam nada que apague o Espírito da sua vida. Não despreze as profecias. Não despreze os alertas. Não despreze as pregações, os ensinos, os estudos. Tudo que te coloca no caminho e no rumo da vinda de Jesus. Não despreze. Para não correr o risco de ficar fora da lista dos convidados. Esse é o risco que a gente corre. Em frente. Então, vamos celebrar a nossa união. E aí tem 2 textos que eu quero ler com vocês que falam sobre isso. Esse texto nós lemos bastante esse ano, por conta do nosso propósito anterior. E lá termina ele dizendo o seguinte, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Ele é o teu marido. Isso aqui é dito para Israel, só que olha no texto seguinte que ele fala. Então veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A noiva já casou. A noiva agora é a esposa, é a mulher do Cordeiro. Mudou, né, o seu status. Continuando. É interessante que ao chegar nos céus, nas bodas, algumas coisas vão acontecer. E a história de Isaac e Rebeca, lá no Gênesis 24, ilustra muito bem isso. O que acontece no dia do casamento, né? Uma coisa comum ao casamento. O que nós que casamos já aí, recebemos um pouco antes e até no dia do casamento. Os presentes. Os galardões, né? No caso da igreja, os seus galardões. O que ela vai receber esse momento e é o tribunal de Cristo. Vamos ver isso. É o primeiro evento que nós participaremos das regiões celestes, né? E aí eu coloquei só 2 textos falando sobre esse galardão. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Ele vai nos recompensar por todo o nosso labor, por tudo que nós fizermos. Nós seremos recompensados na chegada
no nosso destino eterno, nas bodas do Cordeiro. Nosso trabalho, diz o apóstolo Paulo, não é vão, mas tem recompensa no Senhor. Outro, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse texto aqui me confundia uma época. Falei, espera um pouquinho, eu vou no tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal, mas no céu? Como é que eu vou receber o mal no céu? Eu achava estranho isso, esse texto. E um dia, meditando e lendo um outro texto de Paulo, eu entendi uma coisa, queridos. Quem aqui trabalha? Diga amém. Quando chega no final do mês, quanto que você recebe de salário? Pergunta fácil. Quanto você recebe de salário no final do mês? Sem falar em valores. O que foi trabalhado. Se faltou, não recebe. Né? Qualquer falta que você tiver ali, qualquer situação que você infrinja nas regras da empresa, você deixa de receber uma parte do seu salário. O mal aí é não receber. Entenderam? O mal aqui é não receber. Então, ou seja, se estamos falando de galardões, o galardão ele é proporcional ao que eu faço, ao que eu produzi, ao que eu realizei na obra de Deus. Não é salvação, é galardão, é diferente. E Paulo fala uma coisa interessante em 1 Coríntios 3, que alguns serão salvos, mas por um triz, porque a obra dele vai se queimar todinha. E o que queima nossas obras, queridos? O que queima nossas obras é o nosso coração. É quando nós fazemos as coisas para Deus, mas não com o nosso coração. O pastor Marcelo deu um texto hoje para falar sobre as ofertas aqui, no caso de Caim e Abel. Um foi aceito, o outro não. O que foi aceito é porque fez com o coração. Se você está aqui e não está aqui com o seu coração, isso aqui não vale nada para você. Se você é um diácono, se você é de louvor, de qualquer ministério, mas você não está fazendo isso com o seu coração, isso não vale nada, não conta em nada para você. Esse dia conversando com uma pessoa, não vou falar quem é, mas essa pessoa veio se queixar comigo, que ia ter que fazer uma coisa. Vou falar bem assim, que é para você entender mesmo quem é a pessoa. Eu falei assim, mas você vai ter que fazer? Vai ter que fazer lá e tal. Mas você poderia ter dito não para não fazer? Poderia. Mas o que você disse? Sim. Aí eu falei para ele, então se vira. Vá com alegria e faça, porque você disse sim já. Dissesse não, Agora que disse sim, faça direito. É assim, queridos, se nós aceitamos a nossa incumbência, aceitamos o nosso ministério, façamos com alegria, como diz a palavra, como ao Senhor, e não para homens, senão está perdendo tempo. E é ali que a gente vai receber os nossos galardões, no tribunal de Cristo. Avançando, por favor. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo é por obra, não é salvação mais, mas o galardão é por obra. Se eu fiz, se eu trabalhei, eu recebo, se eu não trabalhei, eu não recebo, é simples assim. Continuando, é interessante observar que essa palavra tribunal aqui, especificamente no Novo Testamento, é bema, né? E bema é uma tribuna que tem fins jurídicos, mas ela também é usada em jogos atléticos. No caso do Novo Testamento, o contexto do uso dela é dos jogos. E nos jogos não é condenação. Não, jogos é campeonato, é corrida de Fórmula 1, é corrida São Silvestre, né? Tem um pódio lá. Quem chega lá no final, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. O bema é isso. É a premiação de quem é vencedor. Só que nesse mundo aqui, só alguns ganham o prêmio, mas nessa aqui, da vida de Jesus, todos nós seremos premiados. Só precisamos chegar. Todos nós estaremos no bema de Jesus Cristo, sem exceção. Sem exceção. Continuando. E aí eu vou terminar agora, lendo o último texto. E esse último texto é uma das visões de João no Apocalipse. No capítulo 7, ele tem duas visões.
A primeira visão, ele vê um grande grupo, que são os 144 mil. Pergunta famosa nos estudos de escatologia: quem são 144 mil, pastor? Né? Pergunta para mim. Escola bíblica, ok? Eu vou falar da segunda visão, da visão da grande multidão. Vamos lá. Presta atenção nisso, querido. O que nos espera? O que nos espera naquele dia? No dia da vinda de Jesus. E João escreveu lá: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo... Vocês conseguem ler esse pedacinho aqui? E clamavam com grande voz, dizendo... Joia. Não foi com grande voz, mas quebrou o galho. Vamos lá. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Sabe por que os anjos estavam lá? Porque eles tinham acabado de chegar de buscar vocês do arrebatamento. Catou todo mundo e vai para lá. E todos os anjos ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Continua. Dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que são vestidos de vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E o último pedacinho, presta bem atenção. Por isso, porque eles lavaram as suas vestes, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão? Nunca mais terão? Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Vou contar uma historinha para vocês, que eu conto para todo mundo aqui, rapidinho. O dia que eu me converti, eu sou um amante do frio. Adoro frio. Calor não é comigo. Não gosto de calor. Salvo exceções para ir em alguns lugares. Mas eu gosto é de frio. E o dia que eu me converti, eu li esse versículo aqui, e li um outro mais para frente no Apocalipse, que lá não haverá sol. Eu falei, nossa, é o lugar. Estou indo para lá. Não posso perder esse negócio de jeito nenhum. Voltando aqui. Nem sol, nem calor algum cairá. Olha que maravilha, não tem calor. Algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Esse é o nosso destino, se perseverarmos até o fim, até a vinda de Jesus, ou até quando nos encontrarmos com Ele. Esse é o nosso destino. Amém? Mas não é o destino só nosso. Vamos sempre lembrar isso. Como eu falei ontem, é isso que Deus espera de nós, que a gente creia nisso profundamente. Que a gente viva isso o tempo todo. Queridos, você tem na sua mão aí, todos temos, né? Quase difícil alguém que não tenha esse negócio aqui. E esse negócio aqui, está quietinho aí na sua bolsa, sei lá, o meu está aqui no silencioso, mas existe uma rede. Ele está varrendo a rede o tempo todo. Tem um monte de aplicativo no seu celular, eles também estão ativos. Se alguém mandar notificação, você vai ver depois. Porque ele está o tempo todo conectado. É isso que nós precisamos. Nós temos que estar o tempo todo conectados com o nosso Deus. Não importa fazendo o quê, não importa as condições, conectados com Deus. Às vezes alguns aqui falam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Ô irmão, um dia o irmão veio falar comigo que não dava para ler. Eu falei,
Quanto tempo você gasta para ir trabalhar? Falou, 40 minutos. Você tem fone de ouvido? Tenho. Então, ouça a Bíblia. Ele falou, nossa, nunca pensei nisso. Ele começou a ouvir a Bíblia todo dia, na ida e na volta do trabalho. Dá para ouvir, se eu quero, dá para ouvir. Não tenho tempo para orar. Paulo fala o seguinte, orai sem cessar. Se Paulo fala para a gente orar sem cessar, não está condicionado à posição, não está condicionado ao lugar, está condicionado ao coração, ao desejo de... Tinha um tio meu, Batista, um dia conversando com ele, lá no comecinho da conversão, ele falando o sufoco que ele passava às vezes no ônibus, porque ele ficava meditando e de repente se enchia ali do Espírito, ele falava, ele tinha que, glória a Deus, aleluia, e ia, orai sem cessar, usa o tempinho, dá para ouvir a Bíblia, se for o caso não dá para ver, não posso vir no culto, irmão, tá bom, a gente transmite Facebook, a gente transmite YouTube, a gente transmite Instagram. Hoje tem 2.000 pessoas, não sei quantas pessoas tem aqui, se tiver, sei lá, vamos chutar que tenha 400, mas tem 2.000 conectados no nosso aplicativo, que pode assistir pelo aplicativo. Não importa, não tem desculpa, queridos, para nós. Se nós queremos estar conectados com Deus, e nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos, é questão de vida ou morte. Não é brincadeira. Então, é isso que eu queria compartilhar com os senhores hoje. A vinda de Jesus. Se apaixone por ela. Se apaixone por isso. Todos os dias, todos os instantes, todo momento. Onde a pastora gosta de falar aqui, né, ela manda beijinho, né, para Deus. Eu nunca falei aqui, mas eu faço a mesma coisa, tá? De vez em quando estou lá em casa, aleluia. Obrigado, Pai. De vez em quando a coisa aperta. Um dia eu encostei na parede e falei, Senhor, hoje seria um ótimo dia para ouvir a 7ª trombeta. Toca ela aí, vai. Bom, não preciso dizer que ele não tocou, né? Então a gente continua na paciência. Lembra da paciência? Continua na paciência. Fique em pé, queridos. Vamos terminar. Glória a Deus. Perguntar para você se você está pronto para ir? Não vou perguntar não, você sabe se você está ou não. Vou perguntar não. Olha para o lado aí, essa pessoa, olha para o rosto dela, o que você acha? Ela está pronta? Só olha, não é para falar, só olha. Você acha que ela está pronta? O que você acha? Ontem não. Domingo, acho que foi domingo, na hora de obreiro, na Santa Ceia dos Obreiros, a pastora falou, né? Quando você encontrar alguém falando mal de alguém, né, dá um tapa ali na pessoa, né? Irmão, para com esse negócio. Então, você vê alguém que não está pronto, né? Acorda ele. Acorda ele. Vamos orar. Você ouviu aqui algumas coisas sobre estar pronto. Preparação, santificação, paciência. Nós vimos aqui as coisas que podem nos impedir de não terminar bem essa carreira. Hoje eu não vou chamar você aqui à frente, mas queria que você pensasse. Pensa aí. Eu estou pensando aqui também. O que poderia me impedir do grande dia? O que poderia? E se nós identificarmos isso, nós temos que correr para os braços do Pai. Ajuda, Senhor, salva-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Livra, Pai. Livra o teu povo do mal. Não deixe o teu povo cair em tentação, Senhor. Oh Deus, nós temos ouvido aqui um versículo que faz todo sentido. Cria em nós um coração puro, ó Deus. Renova dentro em nós um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, Senhor, nem retire de nós o teu Espírito Santo, Pai. Ser compassivo conosco, Deus, ser misericordioso conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Limpa, Pai, aqueles que foram tocados aqui por alguma coisa, que sabe que se o Senhor batesse a porta hoje, se o Senhor descesse agora aqui, ele teria que ficar para uma tentativa futura, talvez. Então ajuda, Pai, aquilo que ele está com os pecados confessados.
Ajuda as fraquezas, Deus, que alguns aqui sabem ter e que muitos de nós temos. Todos nós somos dependentes de Ti, Senhor. Todos nós. Deus nos ajuda. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento para olhar de uma maneira diferenciada para a Tua vinda, Senhor. E que essa convicção seja tão grande, mas tão grande, que aqueles que estiverem ao nosso redor vão querer também fazer parte dessa realidade louca, Pai. Realidade de loucos. Loucos que numa segunda-feira estavam aqui na Tua casa, depois de trabalhar na terça estão aqui de novo, mas porque nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença, Deus, nós queremos frutificar, Pai, o Teu reino, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, abençoa, Senhor, os outros dias que virão agora, a quarta, a quinta e a sexta-feira, completa, Senhor, a obra que o Senhor tem para fazer em nós nesses dias, Senhor. Ela não é o todo, mas ela é uma parte do que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.